Olá pessoal, aqui quem fala é Mariane e esse é o canal Hora da Creep, um canal com creepypastas originais. Se inscreva no canal e deixe o like. Esse é o quadro de Creepy Fuzz, onde os inscritos podem mandar as suas histórias para a gente. Para isso você manda no e-mail ericaimani@gmail.com. Agora um salve especial para o Games e Games e para o Soldiers Productions, que enviaram superchats lá na nossa estreia de Creepyfans passada. Muito obrigada, Games e Games, e muito obrigada, Soldiers Productions. E um salve para quem enviou valeu no último vídeo, para o Gato Solitário da Escuridão, para o Baiacu Engasgado e para a Aya. Nossa, muito obrigado, galera. Vocês três sempre estão ajudando e colaborando aqui no canal. E um salve para os membros. Para Liv Lua, canal das irmãs. Para Niyubi Wolf. Para o Soul. Para o Ubibox. E para o Baiacu Engasgado, que fez um upgrade. Muito obrigado, galera. Só explicando que a gente não andou postando porque a gente não estava se sentindo bem. A gente estava meio doente, com uns ruins na barriga, sei lá, acho que era água, não sei, mas agora a gente tá bem melhor e voltou a todo vapor. E vamos logo para essas creepy. Eu me chamo Marcos Júnior e o que eu vou contar pode ser que você não acredite. Bem, aconteceu em um dia que eu tinha voltado da aula mais cedo porque um professor tinha faltado. Daí eu fui para a sala e liguei em alguma coisa na TV. Decidi colocar no YouTube. Sabe, às vezes eu assisto vídeos do Mongo e Drongo, não é sempre. Eu estava passando pelas sugestões de vídeos, quando vi uma sugestão que dizia A Vingança do Drongo. Fiquei achando que era um vídeo comum, mas a capa do vídeo estava meio esquisita. Decidi clicar e dar uma olhada. O episódio começa com Mongo e Drongo andando no parque. Então veio um cachorrinho na direção deles. Drongo disse: "Olha, Mongo, é um catolinho." "Não é catolinho, Drongo, é cachorrinho", responde Mongo. Drongo fez uma cara feia e eles continuaram andando. Eles decidem visitar um amigo que eu nem sei quem era. Eu sei que o homem os convidou para entrar e disse: "O café está quase pronto, sentem-se à mesa." Drongo correu e sentou em cima da mesa, e Mongo já o repreendeu. "Não, Drongo, é para sentar na cadeira e não em cima da mesa." "Mas Mongo, foi ele que disse para sentar na mesa." "Drongo, ele disse a mesa e não na mesa." Nesse momento, Drongo se irrita e grita: "Já chega! Chega de ficar me corrigindo!" "É corrigindo, Drongo!" Nesse exato momento, Drongo joga Mongo, que estava em cima de sua cabeça, e começa a chutá-lo várias e várias vezes. O amigo deles tenta impedir, e Drongo dá uma cabeçada que joga o homem longe. Mongo diz para Drongo parar. Drongo diz: "Eu não vou parar. Agora, quem que é o idiota, Mongo?" E sem piedade, Drongo pisa com toda a força no peito de Mongo, fazendo seu pé atravessar o seu corpo. O episódio então acaba e eu fico sem entender o que eu vi. Eu queria compartilhar com meu amigo e copio o link e envio para ele. Mas quando ele tenta abrir, aquela mensagem do YouTube de que o vídeo foi removido aparece. Bem, eu sei que depois desse dia eu evito ver vídeos de Mongo e Drongo. Mano, uma garota comum, com 5 anos de idade, seus cabelos eram lisos de cor castanho. Seus olhos verdes encantavam a todos que a vissem. Porém, tristemente, Manu sofria constantes abusos em casa, dos verbais aos físicos. Aos seus 5 anos, Manu via sua própria mãe sendo estrangulada até a morte pelo seu pai, que era um alcoólatra
que sempre a espancava todos os dias. Ela também tinha mais 2 irmãos. Um se chamava Akira e era seu irmão gêmeo, e a outra se chamava Luna. Akira sempre tentava proteger a Manu, mas sempre apanhava junto com ela. Quando a garota chegou nos seus 8 anos, ela sofreu agressões de seus primos e também agressões na escola por conta do bullying. Cansada disso, quando ela completou seus 14 anos, ela decidiu pedir ajuda. Ela planejou tudo direitinho para o plano não falhar. Na hora que seu pai foi dormir, ela aproveitou para chamar ajuda e correu na direção da rua. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a menina levou um tiro de seu próprio pai. O tiro foi bem no peito, então ela não resistiu. Akira, desesperado, correu até o corpo de sua irmã, que já estava morta, e começou a chorar e a gritar juntamente de Luna, que estava em choque também. Quando Manu estava em seu julgamento, o qual decidia se ela iria para o céu ou para o inferno, ela acabou conhecendo uma entidade ou demônio chamado Rick, que tinha os cabelos vermelhos e os olhos da mesma cor, com um símbolo dentro, qual era desconhecido. Rick começou a tratar Manu como se fosse uma filha, e mesmo Manu já estando morta, ela conseguia ficar cada vez mais velha. Certo dia, Rick resolveu presenteá-la, colocando um demônio dentro dela, o qual ela deveria ter o máximo de controle sobre ele. Quando Manu completou 19 anos, resolveu-se vingar de seu pai e deixou parte do demônio tomar conta de seu corpo. Ela foi até sua antiga casa e bateu na porta, e quando seu pai abriu, ela disse: "Sentiu minha falta, papai?" O pai dela tentou escapar, mas não conseguiu, e Manu acabou torturando ele até a morte. Certo dia, essa garota estava vagando pela floresta e acabou se deparando com um cara chamado Homicida Aulil. Ela ficou obcecada por ele e resolveu ficar parecida com seu amor. Logo pegou uma tesoura e cortando sua própria boca para ficar igual a ele. Ela o homenageou colocando seu nome como Homicida Manu. Assim temos as seguintes informações sobre ela. Primeiro, ela é metade demônio e quase não tem controle sobre ele. Segundo, seu nome verdadeiro é Manuela Vinkins. Terceiro, ela somente mata pessoas as quais ela considera ser más de coração. Quarto, ela costuma torturar até a morte. Agora que você já sabe de tudo isso, espero que você não se encontre com ela, e se acaso a encontrar, te desejo boa sorte. Olá, me chamo Alberto, tenho 13 anos e moro em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu sou de uma família de classe média até que alta. Vivo com minha mãe Yasmin e com minha irmã que é autista chamada Daiane. Meu pai morreu em um acidente de carro quando eu tinha 3 anos e minha irmã apenas 1. Sempre passamos os dias tristes. Não temos alegria em casa. Eu estudo na 7ª série em uma escola pública e sou daqueles que sentam no fundão da sala. Eu só presto atenção nas explicações dos professores e depois volto para casa. Faço a lição e jogo no computador até cansar e ir dormir. Pois é, essa era a minha rotina e ninguém aqui reclama. É sempre assim, todo mundo está nem aí com nada. Porém, as coisas começaram a ficar estranhas em uma noite.
Não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu estava me debatendo na cama, até que comecei a ouvir sussurros no meu ouvido. Aquelas vozes me incomodavam muito. Eu não sei porquê, mas eu juro ter ouvido uma voz dizendo: venha pra mim. No outro dia, mal conseguia ficar em pé, pois aquela voz não saía da minha cabeça, tanto que quase dormi na minha carteira da sala de aula. Quando cheguei em casa, me deitei na cama e tirei um cochilo. Quando acordei, fui procurar alguma coisa para comer e vi um bilhete na porta da geladeira que era da minha mãe dizendo: filho, eu e sua irmã fomos ao supermercado comprar algumas coisas para o café da tarde e para a janta. Não te chamei porque você estava dormindo e não queria te acordar. E também porque você já está grande o suficiente para ficar sozinha em casa. Se cuide. Eu me sentei no sofá, liguei a TV e fui assistir alguma coisa enquanto comia um sanduíche. Só que estranhamente o volume da televisão estava muito baixo. Tentei aumentar, mas o botão não respondia aos meus comandos. Logo depois, senti um ar frio, muito frio, como gelo encostando na minha pele. Era a maldita voz monstruosa, a mesma que me atormentou enquanto eu dormia. E ela disse: venha para mim, Alberto. Você vai se divertir com a gente. Depois de ouvir a voz, me afastei do sofá e corri para o quintal. Comecei a chorar. Aquela voz fazia os meus ouvidos doerem muito, como uma forte agulha perfurando o tímpano. Depois me acalmei, limpei meus olhos e esperei minha mãe e minha irmã chegarem. Quando elas chegaram, abracei elas fortemente e minha mãe perguntou o porquê que eu estava assim. Eu inventei uma desculpa qualquer e segui com a vida. Mas naquela mesma noite, a voz monstruosa voltou, dizendo: amanhã ele vai pagar. Como assim ele quem? Me questionei. No outro dia, novamente, não consegui me manter em pé. Algumas horas depois, minha mãe me contou que meu primo mais velho iria nos visitar e era pra gente manter uma boa postura. Quando eram umas 3 da tarde, meu primo chegou. Conversamos um pouco até que chegou a noite e ele teve que ir embora. Nos despedimos e ele foi em seu carro preto. Logo depois voltamos para dentro, jantamos, escovamos os dentes e fomos dormir. Eram lá pelas 3 da madrugada quando acordei com choros da minha mãe. Ela estava na sala, no telefone, chorando muito. Quando ela desligou o celular, eu perguntei o que aconteceu e ela respondeu que meu primo havia sofrido um grave acidente de carro e acabou morrendo. Ficamos em choque e quando voltamos a dormir, a maldita voz voltou dizendo: hoje ele pagou e amanhã outra pessoa também vai pagar. No dia seguinte, estava ocorrendo o velório do meu primo. Minha tia estava aos prantos, chorando demais, e sabia o porquê foi uma morte repentina e dolorosa. Horas depois foi um enterro, e quando acabaram de enterrá-lo, a mulher que estava saindo do cemitério com os olhos cobertos de lágrimas não olhou para os lados e um caminhão desgovernado acabou atropelando ela na nossa frente. No dia seguinte, foi o velório dela também, e a voz monstruosa voltou: isso é só o começo. Vai ter muito mais, inclusive amanhã. Não preciso nem dizer que mais mortes andaram acontecendo. Minha avó, minha prima, meu tio e muitos outros parentes meus estavam morrendo.
Todos aqui em casa estavam abalados com essas mortes constantes. Mas tudo piorou mesmo naquele fatídico dia. Eu estava voltando da escola quando vi minha mãe ajoelhada no chão com minha irmã nos braços. Eu perguntei o que aconteceu e ela disse que minha irmãzinha havia caído no chão e começou a convulsionar, assim morrendo. Eu logo notei que a boca de Daiane estava com uma espuma misturada com sua saliva. Bom, esse foi o velório mais doloroso para nós. Eu não esperava que a próxima vítima ia ser minha ingênua irmã. Por que, meu Deus, por quê? Quando voltamos do enterro, eu tomei coragem e falei para minha mãe sobre as estranhas vozes que ouço durante a noite. Ela ficou espantada com o que eu havia dito e me disse: Filho, eu preciso te contar uma coisa muito importante. Que coisa, mãe? Eu perguntei. Nossa família carrega um terrível segredo que já está na hora de você descobrir. Que segredo é esse, mãe? Então ela continuou dizendo: Quando sua irmã nasceu, nós compramos essa casa para ficar aqui. Mas o antigo proprietário era uma pessoa muito ruim. Ele era mau e mexia com magia negra, mas não era com qualquer uma, e sim com várias e muito perigosas. Ele acabou amaldiçoando nossa casa. E a gente não pode sair daqui de jeito nenhum, apenas se alguém da família morrer. Essa é a verdade, filho. Para mim agora já chega. A vida agora para mim não tem mais sentido. Me desculpe, meu filho, me desculpe. Então ela subiu as escadas e foi até o quarto de tralhas e apenas disse: De novo, meu filho, me perdoe. Ela tirou uma arma de dentro da gaveta, apontou para seu pescoço e assim puxou o gatilho. Um som alto é ouvido e respingos de seu sangue espirraram em seu rosto. Eu fiquei em choque. Logo depois, permaneci lá com o corpo da minha mãe morta no chão. Chorei por muito tempo, até que aquela maldita voz retornou dizendo: Não há mais saída, Alberto. Se entregue para mim. Agora eu vou terminar esse relato. O corpo da minha mãe está fedendo muito, fedendo a decomposição, e eu infelizmente não tenho o que fazer. Enfim, agora eu tenho que me juntar a elas. Venha para cá, Alberto. Finalmente chegou a sua vez. 11h57 da noite. Eu estava na sala sem sono, provavelmente vendo televisão, quando do nada recebo uma ligação do meu WhatsApp. Do outro lado escuto uma voz feminina. Era a Lisa, uma antiga colega do trabalho. Ela disse que estava perdida e que estava em um lugar escuro e apertado e que era para eu ir buscá-la. Sem pensar, corri até meu carro e fui até o local onde me arrependo amargamente, pois esse lugar escuro e apertado do qual ela falava era nada mais, nada menos que seu próprio túmulo. Eu estava de castigo porque fui banido do Roblox e meu pai descobriu. Naquela época eu era bem fã de Rainbow Friends e um dia até consegui chegar no final, mas foi só uma vez. Certo dia eu estava indo para a cama dormir. Meu pai devia estar na cozinha preparando carne. Deitei na cama, mas eu não conseguia pegar no sono por causa do estresse. Minha mente não conseguia desativar. Então,
coloquei uma gameplay do bom e velho Rainbow Friends, até eu ficar com sono. E funcionou. Eu acabei adormecendo, mas acordei com sons de passos do Green do Rainbow Friends na minha garagem. Eu fiquei assustado, mas achei que estava tendo uma alucinação auditiva por causa desse estresse e do hype do Rainbow Friends também. Então, eu tentei dormir, mas eu ouvi de novo o mesmo barulho e fiquei com raiva e olhei para a janela. E quando eu fiz isso, eu vi uma figura escura do Green se movendo de forma assustadora. Era como se ele estivesse se movendo da forma normal, mas de forma mais brusca, eu não sei explicar. Aquilo me deixou apavorado, então saí correndo para fechar a porta do meu quarto. E ofegante por alguns segundos, tentei me acalmar. Um pensamento veio pela minha cabeça, e era: meu avô já deve ter trancado a porta principal. E com isso, eu realmente consegui me sentir um pouco mais seguro, e fui para a cama. Mas novamente, eu não conseguia dormir. Meu pai chegou em meu quarto e deitou na cama ao lado, pois dormíamos no mesmo quarto. Dormi por pouco tempo, pois acordei novamente com os passos do Green, só que agora muito mais perto. Olhei para a porta e vi a criatura. Meu pai estava no banheiro, ou seja, eu estava sozinho. A criatura falou com uma voz assustadora e ameaçadora. Você acha que poderia escapar de mim? Eu gritei na hora e comecei a chorar. Meu pai saiu correndo no banheiro e falou o que houve. E eu disse que tinha uma criatura estranha na porta do meu quarto. Meu pai riu desacreditando. Calma, filho, eu acho que foi só um pesadelo. Ainda chorando, abracei meu pai. Eu estava com muito medo e ele disse que ia ficar tudo bem, que logo ia passar. Até hoje, eu tenho certeza que não foi minha imaginação. E eu ainda tenho medo e o pressentimento de que isso irá acontecer de novo. Adriano era um pai que amava sua filha Ana de 10 anos. Ele sempre gostava de passar o tempo com ela, mas um dia ele teve que começar a trabalhar em hora extra, então por causa disso passava menos tempo com a sua filha. Em um dia, antes da hora de ir para o trabalho, ela pediu o celular para ele. Então o pai baixou um jogo chamado de My Talking Tom. Ele achava fofo, e esse faria Ana ficar distraída. Assim entregou o celular para sua filha. E, como de costume, chamou a babá para cuidar dela enquanto trabalhava. Depois que Adriano voltou do trabalho, viu Ana ainda se divertindo com o joguinho. Então a babá foi embora e o seu pai começou a conversar com a menina. Mas ela não notava sua presença. Parecia como se ele nem estivesse ali. Passou uma semana e Ana começou a agir de outra maneira. Adriano começou a achar o comportamento da sua filha diferente. Ela mostrava os seus desenhos do caderno de artes e falava de seu dia apenas para o Tom. E aos poucos tornou-se uma criança desobediente. E junto a isso, coisas estranhas também estavam acontecendo. Um dia acabou percebendo que a babá não apareceu para trabalhar. Mas como ele não poderia deixá-la sozinha, resolveu chamar sua vizinha, uma senhora de 55 anos, muito simpática, e Adriano foi trabalhar. Dona Terezinha ficou uma semana cuidando de Ana. A criança se comportava mal. Começou a desenhar coisas estranhas e destruiu as flores. De uma criança doce e delicada, Ana se transformou em uma criança agressiva. Terezinha não estava gostando do comportamento de Ana. Então a garota ficou de castigo.
Ela estava conversando com o Tom em seu quarto. Ele começou a dizer coisas esquisitas para a criança. Ana acabou fazendo uma armadilha para a senhora, colocando um skate na escada. E a mulher, ao pisar no brinquedo, acabou caindo e quebrando seu pescoço. Então a polícia foi chamada e o pai de Ana também. E ele tinha que responder pelo crime culposo. Passou um mês ocorrido e Adriano começou a receber várias ligações da escola de Ana. A empresa de Adriano deu-lhe um mês de férias e no dia seguinte ele foi para a escola. A diretora disse para ele que a sua filha machucou vários estudantes e um deles ela o empurrou da escada. O menino quebrou seu braço e teve que ir para o hospital. Outro aluno agredido, ela derrubou da bicicleta colocando um velho cabo de vassoura na frente, fazendo o garoto cair no chão e se machucar. E depois uma estudante que era namorada de um dos garotos teve o seu nariz quebrado por Ana. Ela usou um dos patins e bateu no rosto da adolescente, que fez uma fissura que resultou em sangue escorrendo em seu rosto. E a jovem teria que passar por uma cirurgia em seu nariz. E como se não bastasse, Ana quis atacar um dos professores com uma tesoura. Mas os colegas dela a impediram. A diretora conversou com Adriano, dizendo que a criança teria que passar por um psicólogo. Então ele aceitou a ajuda. Depois da última sessão, Ana e Adriano estavam voltando para casa, quando um homem de preto acabou levando o celular de Ana e foi embora rapidamente de moto. E Ana, estranhamente, voltou ao normal, mas chorou horrores. Depois de algumas horas do ocorrido, seu pai deu um novo celular para sua filha. De primeira ela recusou, mas para não fazer desfeita, aceitou mesmo assim. Então Adriano configurou o aparelho. E depois de entregar o celular para sua filha, ele viu uma notificação do Tom no celular. Mas ele estava achando que só poderia estar vindo coisas. Então, Ana foi para o seu quarto com seu novo aparelho. Ela estava lendo as notificações do Tom e uma delas dizia: "Vou ajudar você a recuperar o seu antigo celular." Ana leu todas as notificações e, como era a hora de dormir, ela fingiu estar dormindo. Logo depois ela foi ao quarto de seu pai e percebeu que ele estava dormindo profundamente. A partir desse momento, a criança voltou a agir estranho. Ela foi na cozinha, pegou uma faca, uma garrafa de gasolina e alguns fósforos, e até a chave do carro do seu pai. Ana entrou no carro e começou a dirigir como se fosse um adulto. Estava indo em direção a um barraco de madeira. Ela saiu do carro e pulou a cerca, indo para os fundos do barraco. E depois pulou a janela que estava aberta. E sorrateiramente andou pelos cômodos e pegou a mochila do assaltante. Ao abrir, encontrou seu velho celular. Ela o pegou e colocou em sua bolsinha. E quando ela estava indo embora, acabou derrubando um abajur. O assaltante, ao ouvir o barulho, foi verificar e viu Ana, mas ela rapidamente pula para cima do homem, com a faca, e dá vários golpes, dizendo com a sua voz demoníaca: "Ninguém sentirá a sua falta." Em seguida, ela pegou a garrafa de gasolina e espalhou em cima do corpo do homem e também no barraco. Ela saiu do lugar e acendeu o palito, jogando no chão. E assim o fogo se espalhou rapidamente e consumiu o barraco inteiro. A garotinha assistia com um sorriso fechado, semelhante ao de Tom. Ana voltou para o carro e foi para sua casa. Ao chegar, foi para a cozinha, limpou a faca e guardou tudo no lugar. Trocou de blusa, pegou a manchada de sangue e a escondeu embaixo da cama.
Em seguida, pegou seu antigo celular na bolsinha e o colocou na mesinha e foi dormir. No outro dia, ela acordou normalmente. Por estranho que pareça, ela ficou surpresa ao ver seu celular. Parecia que ela não lembrava de nada. A pobre menina não sabia que ela tinha feito algo horrível com uma pessoa. Para que o seu pai não pegasse o celular de volta, ela resolveu esconder em uma caixa de sapatos debaixo da cama, ao lado da blusa com sangue, e desceu para o café da manhã. Enquanto isso, passou uma notícia na televisão que a casa de uma pessoa foi incendiada e que ela também foi morta a facada. Depois foi mostrada a foto da pessoa. E Ana percebeu que era o mesmo assaltante que os roubou. Ana disse: "Papai, olha, é o mesmo homem que roubou a gente?" Adriano respondeu: "É ele, filha?" Ana e seu pai tomaram seu café da manhã e foram para a escola. E Ana acabou esquecendo o celular. Depois que o seu pai voltou para casa, ele recebeu uma ligação da filha, da babá de Ana. Ele ouviu que a babá foi morta e teve o seu coração arrancado, e que estava dentro de casa e a casa não tinha nenhum sinal de arrombamento. Adriano não acreditava que tudo estava tão horrível. Então, para tirar aquele sentimento de pavor e se acalmar, ele decidiu organizar sua casa antes de sair. Mas ao chegar perto do quarto da sua filha, ouviu um miado semelhante ao de Tom. Ele olhou embaixo da cama, pegou a caixa de sapato e viu o velho celular. E também viu a blusa manchada. Ele se assustou porque a blusa da sua filha estava manchada de sangue. Porém, ficou pensando como a blusa dela ficou assim e como o celular velho parou ali. A senhora Terezinha, segunda babá. Terceiro, os 3 estudantes. Quarto, o professor. E agora, o assaltante. Ao pegar o aparelho, ele sentiu algo estranho, mas não ligou muito para isso. E antes dele guardar o aparelho, resolveu brincar com o jogo para ver o que ele tinha de diferente e o que ele tinha para deixar sua filha agir daquela maneira. Então ele fez de tudo no game. Jogou minigames, deu comida e banho. Após 1 hora só jogando, ele começou a ficar diferente. Como se alguém tivesse possuindo seu corpo. Ele começou a ouvir vozes dizendo para matar o seu antigo chefe e o seu amigo que fez ele ser despedido. Então Adriano pegou seu carro e foi em direção à sua antiga empresa. Quando Adriano encontrou seu antigo chefe e seu amigo, ele disse que queria conversar com eles. Os 3 subiram pelo elevador e ao entrar na sala começaram a discutir. Até que Adriano, com raiva, empurra o seu antigo chefe do 9º andar, assim, o matando. E quando seu amigo foi tentar chamar a segurança, o homem usa sua gravata para estrangulá-lo. Infelizmente, todos estavam em suas salas e ninguém viu nada. E assim ele saiu da empresa rapidamente com o mesmo sorriso fechado de Tom. O Tom conseguiu uma nova pessoa para manipular e aos poucos o possuir. O pai foi em direção à escola e no meio do caminho ele encontrou o vizinho que tinha tirado a vida do seu cãozinho alguns meses atrás. Então, ele mesmo atropela o rapaz que acabou não vendo nada e vai embora. Em 5 segundos ele volta ao normal. Chegou na escola, parou seu carro na frente dela e começou a jogar o jogo novamente para dar uma distraída. Começou a conversar com o Tom e ao invés dele repetir, ele respondeu com uma voz demoníaca: "Eles merecem o que ganharam? E você é bem mais forte que a sua filha?" Ana entrou no carro e notou que o seu pai tinha pego o seu celular e que estranhamente ele não disse nada sobre ele. Mas já que ela tinha conhecido o My Talking Angela e que tinha baixado ela no mesmo dia no novo aparelho, então ela acabou deixando o Tom de lado.
No caminho de casa, um outro assaltante queria roubar o carro e Adriano voltou a agir estranho e saiu do carro, começando a brigar com o assaltante. Depois ele pegou uma garrafa quebrada que estava no chão e cravou no peito do assaltante, assim o matando. O Tom começou a rir e Ana ficou horrorizada ao ver aquela cena do seu pai. Após isso, o homem pegou o corpo do assaltante e colocou no porta-mala, o levando a um rio próximo, e no meio do caminho atropelou várias outras pessoas, e Tom ria novamente da situação. Ana, em choque, não estava mais reconhecendo seu pai. Ao chegar ao rio próximo, jogou o corpo do homem que estava no porta-malas, e Ana acabou percebendo que ela começou a agir assim ao jogar o My Talking Tom, e resolveu dar um fim nisso. Ao chegar em casa, seu pai foi ao banheiro para tomar um banho e ele acabou escondendo o celular. Ana pegou luvas amarelas para dar um fim ao velho celular. Ela resolveu chamar uma mulher chamada Alexandra, que seu pai era apaixonado. Ela explicou tudo o que ela conseguia lembrar e Alexandra não acreditou nela. Mas como ela amava Adriano e mesmo achando tudo aquilo bobo por parte da menina, resolveu ajudar. Quando Adriano saiu do banheiro, ao ver Alexandra, ficou surpresa e resolveu fazer um jantar à noite. Ele estava na cozinha fazendo a janta. Ana e Alexandra planejaram um plano para pegar o celular. Comeram o jantar e Ana convidou Alexandra para dormir essa noite e ela aceitou. Adriano não gostou nem um pouco, mas como amava Ana e também Alexandra, permitiu. A mulher ficou junto no quarto de Ana. As duas fingiram estarem dormindo. E algumas horas, entraram no quarto de Adriano com luvas e pegaram o celular. Quando estavam prestes a sair, Adriano acordou. Ele começa a atacar as duas. Primeiro, foi para cima de Alexandra. Os dois tiveram uma briga e quando o homem estava quase vencendo, Ana, com o celular na mão, o joga com toda a força na parede, assim o quebrando. Seu pai desmaiou e depois de 2 minutos acordou. Ele voltou ao normal, dizendo o que estava acontecendo, e Ana falou sobre tudo. O Tom contou que ele era uma alma penada que saiu do inferno e que acabou entrando no celular e por isso começou a interagir com ela pelo jogo. Ele estava à procura de uma pessoa para manipular e depois possuir. Adriano lembrou que 2 anos atrás ganhou aquele celular que era de um amigo que mexia com magia negra. E o erro dele foi dar o aparelho para sua filha. Depois os 3 pegaram os restos do celular e colocaram para queimar. E para garantir, ambos se livraram dos seus celulares também. Hoje, Adriano está casado com Alexandra e Ana está com 16 anos. E ambos prometeram nunca mais jogar My Talking Tom novamente.